Mas é isso, então, ou é pela escolha, como nos pavões, ou é pela violência, como no leão. E se você pensar no ser humano, todo homem tem duas características também. Ele é violento e ele é inseguro. 100% dos homens trazem as duas características: violência e insegurança. A violência é porque dá a ele a possibilidade, a oportunidade de sobrevivência, assim como era na savana africana. Então eu não ativo o meu modo violência, mas se eu estiver no risco de morte, o modo de violência está ativado. E quanto mais alfa é o cara, mais agressivo ele é. Mais encarar, ele encara. Vagnão, você não acha, velho? Por que eu falo isso, tá? Assim, ó. Eu acho que isso aí foi um pouco até com o Batilane, né? Consciência, que a gente tá falando sobre... A gente começou a trocar uma ideia e daí... Batilane começou a falar alto, eu comecei a falar alto, foi subindo, mas não era de treta nem nada, né? Então a gente percebe isso, né, vai cara? Escalando. Mas a gente percebe assim, os homens hoje, cara, no geral... Estão falando muito baixinho. Estão falando muito como coitadinho. Tipo assim, a gente percebe que não tem isso. A gente percebe que o cara consegue recrutar um pouco mais... Até dessa violência, mas não pra tretar. É uma violência que o cara até canaliza pra terminar um projeto, ou canaliza pra alguma coisa. Isso tem um sex appeal pra mulherada também. Caralho. Tem, cara. E sabe qual é o nome disso? Assunção a risco. Então fala aí, fala sobre isso aí, Vagnão. Assunção a risco. Então é assim, ó. Toda mulher vai pirar no homem que, numa medida segura, não tô falando da coisa inconsequente. Sim. Mas numa medida dentro dos parâmetros de pressão e temperatura, assuma risco. Aqui eu faço uma afirmação: não existe macho alfa sem assunção a risco. Perfeito, concordo. Não existe 100%. Macho alfa que não assuma risco. Assumir risco faz parte da equação. Você pode falar pra mim assim: porra, Wagner, então você tá me dizendo então que o cara que é muito conservador, ele tende a ser beta? Boa. Agora, não é que o alfa é o cara que assume risco inconsequente. Não tô falando do risco inconsequente. Tô falando do risco calculado. Qual que é a porcentagem de beta no mundo, você sabe? Tem muito beta. É o contrário do alfa. Se eu tenho os machos de altíssimo valor na casa dos 10, 90%. dos 15, 90%. Beta. É por isso que tem muita mulher... Beta. Tem muita mulher frustrada, cara. Por quê? Porque ela olha pro marido dela e ela vê a gente falando essas coisas aqui, ela vê o marido escrachado no que eu tô falando, velho. Cara, mas 90% isso é real, cara. É muito. Deixa eu falar uma coisa pra você que nem você sabe. O que eu tomo de DM de mulher casada e que namora, mano, que vem, tipo, só comentar um negocinho. Não, é normal, acontece entendeu? O tempo inteiro. Aí eu vou dar uma olhadinha na fotinha, lá tá namorando, tá casada. Mas por quê? Porque ela quer dois tipos de homem. Exato. Um pra transar e um pra bancar, né? Existe até a máxima americana: alpha fucks, beta bucks, né? Então, de alguma maneira, você tem isso é uma realidade, é inexorável. Você pode até não concordar comigo. Você pode até não concordar. Mas não tem nem como não concordar. Você pode até concordar que a Terra é circular. Mas aí, cara, você escolhe o que você quiser. As coisas são o que são. Eu não criei as coisas, eu tô só falando delas. Boa. Então vamos lá. Então, falamos do primeiro item, que é a liderança. Falamos da beleza, o segundo item. Sim. O terceiro item, cara, é o conhecimento. Você falou sobre inteligência social também. Vou falar agora. Tá. É mais no comportamento. Então, o conhecimento é muito sexy pra uma mulher, cara. O quanto que você faz coisas com maestria. O quanto que ao fazer qualquer coisa que você faz com maestria. Ou seja, a pessoa olha pra você e fala assim: caralho, Thiago é foda mesmo. Faz o podcast animal. Ele faz a carne, puta que eu pariu. Ele faz uma brincadeira, a brincadeira é a mais engraçada. Ele toca violão bem pra caralho. Ou seja, o quanto maior o teu nível de domínio da competência, isso é muito sexy pra mulher. Não é incomum você encontrar mulheres bonitas com homens feios, porque não é beleza o parâmetro da mulher. A gente ainda tem aquela máxima que você vê uma mulher de 30 anos com um cara de 60, acha que ela é interesseira. Eu não acho, cara. De verdade, ela tá só buscando o cara que tá no pico do VSM. E não estando no pico do VSM, ele traz outros componentes. Por exemplo, recurso, por exemplo, conhecimento, por exemplo, comportamento. Maturidade também, né, Vagnão? Essa idade, né, velho? É só você olhar. Então, esse cara tem algum tipo de atributos a mais. E a mulher super valora o cara que estudou. Então, perfeito, cara, quer ser um homem de alto valor? Não tem como você ser um homem de valor sem
ter estudo, cara. O consenso, Estudo... ó, já fala do jeitão que você gosta. Não dá pra se ter valor se for burro, né? Tipo, Não, você não pode falaria, ser burro, né? cara. Tem Exato. que ser... Não, burro não adianta, cara. Não adianta. Burro não tem E vez. assim, cara, não é burro porque não fez faculdade. Não é esse o jogo. Exato. Meu pai não fez faculdade, mas meu pai é ligeiro pra caramba. Então é assim, é a inteligência de outra maneira. De você conseguir se desenrolar. De vida, né? Sabe aquela mulher que tá lá assim, amor, a torneira tá vazando. Aí ela se emputece, vou falar um caso pior. A mulher tá lá com gás acabando, ela tá falando. Aí, quando acaba o gás, mano, ela joga nas costas o bagulho de 13 quilos, vai buscar, velho. E o cara tá sentado na Porra, aí o televisão cara tocando, assim, ó. tá trocando o canal. Aí, seu porra, arrombado, você toma um galho depois e a culpa é da mulher, Você não tá se ajudando, né? Não, mas velho. é real, Você não tá exatamente. se ajudando. Então o homem tem um papel. Ah, Wagner, mas você tá dizendo então que eu tenho que virar o faz tudo em casa? Não. Se você tiver grana, meu amigo, paga pra vir um cara arrumado. Tá beleza. Mas resolva. né, Resolveu Wagner? igual. Resolva o lance não é o ato efeito de fazer, mas de resolver. Exato, cara. Né? Ó, a gente pode até falar sobre Você isso aí fala uma também. frase, né? Wagner? Influenciação, né, cara? Você É tem que fazer- total. Total.